Fala, turma. Não sei se esse vai ser o primeiro, ou o segundo, ou o N. Não faço a menor ideia de qual vai ser esse vídeo, mas há bastante tempo eu venho planejando aqui subir esse conteúdo na internet para vocês. Estou criando aqui um novo produtinho chamado Engenharia Inversa. E esse produto, na verdade, é uma série de conteúdos aqui que eu vou produzir para vocês, mostrando na prática o dia a dia aqui de utilização de inteligência artificial para desenvolver software. Então, com mais de 10 anos aí já atuando na área, depois de ter feito exit de startup, passado por big techs, morado fora do Brasil, eu tô vindo aqui construir esse conteúdo para vocês. Não sei se vai ser legal, conto com o feedback de vocês para melhorar, para evoluir, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a inteligência artificial ela não vai substituir o programador, ao contrário do que várias pessoas estão dizendo. E sim acelerar o processo de entrega de software, que na minha opinião hoje é commodity, polêmica a sua opinião, mas por outro lado, o desenvolvedor que hoje consegue dar throughput com inteligência artificial, entregar um código de qualidade e acelerar o processo de entrega de produtos de verdade no mercado, esse desenvolvedor hoje ele é o que a gente chama de mosca branca, justamente porque ele consegue sair do outro lado sem grandes dificuldades, beleza? Não estou fazendo aqui passe para escrever código de qualquer jeito, muito pelo contrário, né? Os códigos eles precisam respeitar padrões. Eu vou mostrar durante esses vídeos aqui várias maneiras que a gente pode seguir e utilizar a própria inteligência artificial para nos apoiar nisso. Mas hoje, né, qual que é o desafio que eu tenho aqui para a gente fazer? Então, no próximo sábado a gente vai ter um evento aqui em Anápolis. Hoje é dia 19 de março aqui em Anápolis. E a gente vai ter no dia 21 um evento aqui muito conhecido. Imagino que vocês que estão me assistindo aí já devam ter ouvido falar sobre ele, que é o Startup Day. E o Everton, que é o nosso organizador aqui de Anápolis, ele me pediu um sistema onde fosse possível avaliar as startups que vão participar do pitch deck, oh, ó, da batalha de pitches em tempo real. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui bem rapidinho, né? Deixa eu ver aqui como é que eu posso compartilhar a minha tela de uma maneira bem legal. Vamos lá. Aí, beleza. Então vamos lá. Então, eu coloquei aqui no chat GPT. Deixa eu encontrar aqui essa. Pô, tinha deixado salvo aqui e perdi. Então, batalha de pits. Deixa eu achar ele aqui. Não me lembro onde eu coloquei esse danado. Deixa eu ver se foi no Gemini. Give me a minute. Vamos lá, deixa eu achar esse cara aqui. Ô, caramba, hein? Deixa eu encontrar esse danado aqui pra gente poder continuar. Aí, beleza, achei o danado aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Beleza. Acho que não ficou muito legal, né? Nesse formato aqui, não sei se vai dar pra ver, porque ele ficou com a fonte um pouco pequena. Vou colocar nesse outro modo aqui, ó. Tô testando aqui esses modos, galera. Beleza. Então acho que aqui tá legal para eu compartilhar com vocês. Então qual que é o desafio, né? O desafio inicial é a gente criar aqui um, né,
a gente criar aqui um sistema. Então, até tentei fazer aqui de um jeito bem LLM first, né? Peguei o áudio ali que eu recebi e mandei aqui pro nosso queridíssimo chat GPT. Então, olha só, a ideia é a gente ter uma forma de fazer avaliação, votação, na verdade, das startups. Então, estou precisando em trabalhar a votação em público mesmo. Aí estava pensando em criar pelo Mentimeter, tal, outra ferramenta, acho que seria bacana, que a gente teria a apresentação e depois projeta um QR Code, onde as pessoas possam escanear e voltar entre as 8, que eles acham que foi a melhor. Aí a gente ranqueia pelo número de votos, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, seria mais ou menos nesse sentido. Então foi esse o áudio que eu recebi, né? Então, a princípio aqui, né, o chat ele me trouxe aqui coisas bem genéricas de como seria a modelagem de dados, etc. Muito raso, beleza? E aí eu falei para ele aqui, cara, seguinte, né? Bacana, isso aí que você me falou, show de bola, tal, QR Code, apresentação, escala, tal, mas vamos lá, cara, eu já tenho um back-end, né, que eu estou utilizando aqui o Strap, que é um CMS bem legal aqui. Inclusive, eu falo sobre ele em várias palestras que eu faço sobre como criar um produto digital, beleza? A gente tem um BFF com GraphQL que integra o Strap no front-end que a gente tem em Next. E o que eu falei, né? Pô, poderia fazer um markdown de cada uma dessas etapas. Então vamos lá. Então, ele considerou que o nosso back-end, o nosso BFF e o nosso front-end. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo back-end, beleza? Então, esse primeiro vídeo vai ser especificamente, e aí esse primeiro vídeo sobre essa temática aqui do nosso desafio, que é fazer esse trabalho aqui pro Startup Day, beleza? Então vamos aqui no nosso back-end. O nosso back-end ele está rodando aqui no Strap. Ah, Pedro, mas esse back-end aí, que trem é esse que você está falando, né? Então vamos lá, vamos explicar aqui para vocês. Hoje a gente tem um projeto open source aqui, ó, na nossa comunidade. Reactivando Community. E aí a gente criou aqui, né, uma espécie de hub de comunidades. Então a ideia principal aqui é que as comunidades elas tenham, né, um canal. A ideia é que as comunidades elas tenham um canal simplificado para criação, dos seus eventos e divulgação, etc., da página, montar ali o cronograma do que vai rolar no evento e tudo mais. Então a gente tem tudo isso disponível aqui open source. E uma das motivações, né, da gente criar esse projeto é justamente porque na comunidade nós temos várias pessoas que estão ainda começando, né, na carreira e enfim, elas não têm ali uma primeira experiência oficial. Então a gente tentou unir aqui o útil ao agradável, a gente criou esse repositório, seguindo aí algumas premissas de mercado, colocando arquitetura e tudo mais. Mas em paralelo também tentou simplificar ali a ideia para que as pessoas possam, né, contribuir com o projeto open source e apresentar esses projetos nas suas entrevistas, beleza? Então, o back-end nosso aqui ele roda no Strap, beleza? Ele está bem facinho de configurar aqui, tem um exemplo aqui de como que você pode fazer a configuração do seu projeto para você rodar local. Eu já tenho aqui o meu próprio Env, mas vocês podem criar um de vocês aí caso vocês queiram rodar o projeto, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar aqui rodando o projeto. E aí vocês vão ver que o projeto, opa, vamos subir o banco de dados aqui. Cadê o nosso excelentíssimo Docker? Tá aí um challenge aí, galera. A gente precisa criar uma maneira mais fácil aqui de rodar esse projeto, né? Hoje ele não tem um Dockerfile, não tem nada aqui. Então, quem estiver assistindo e quiser contribuir, fique à vontade, beleza? Então, subiu aqui o nosso serviço. Então, a primeira parte que a gente vai fazer aqui é o back-end. Então, vou abrir aqui, localhost, 1337 admin. Já vou fazer meu login aqui, deixa eu lembrar qual que é a minha senha.
Acho que é essa. Aqui não tem problema, gente. Estamos no local, tá de boas. Só preciso lembrar dela mesmo. Lembrei. Beleza. Então, para quem não conhece o Strap é um CMS, né? Um Content Manager System. E aqui a gente já tem várias coisas aqui na largada prontas, né? A gente consegue gerar API tokens. A gente consegue aqui para a versão paga, né? Mas a gente consegue criar aqui internacionalização para os nossos conteúdos, a gente consegue ter um gestor de conteúdos aqui, né, um Media Library aqui, a gente consegue fazer uma biblioteca de assets dentro do próprio Strap. A gente consegue instalar plugins também, beleza? E a gente tem aqui, que na minha opinião é o mais importante, né, que são as roles de administrador. Então a gente consegue subir um painel aqui com diversas roles, níveis de acesso e parametrizar esses níveis de acesso. E a gente já tem também a parte de usuários, então eu consigo garantir aqui, né, uma parte de cadastro, recuperação de senha, e tudo isso já vem na largada aqui preparado para a gente, beleza? E aqui, olha só, navegando aqui ainda pelo Strap, né, eu tenho aqui todas as minhas collections, né, vamos dizer assim, minhas entidades no banco, que já estão prontas. E eu consigo aqui, ó, construir os meus chips. Então, olha só. Como é que eu faço para esquipar esse trem aqui, gente? Pronto, deu certo. Então, eu consigo criar aqui todos os meus tipos. Então, se eu voltar lá no nosso back-end, olha só. Voting System Strap Backend, né? Então, o objetivo, criar o core de votação, né? O core de infraestrutura de votação responsável pelas sessões, pelas opções de startups e pelos votos. O back-end vai expor as entidades para o GraphQL que vão conseguir consumir essas APIs, né? Então, a primeira coisa vai ser criar os content types. Então, a gente vai ter o voting session aqui com essas props. A gente vai ter os campos adicionais aqui. A gente vai ter as opções de voto, que vão ser relacionamentos também. Então, olha lá, ó. Agora eu vou chegar nessa parte para vocês. E a gente vai ter os votos aqui. Então, a gente vai colocar aqui o IP, mas o IP aqui é um pouco complicado, porque a gente vai estar todo mundo conectado no Wi-Fi. Então, pô, meio complicado aqui a gente validar todo mundo pelo IP, né? Então, é uma coisa aqui que a gente vai falar para o prompt daqui a pouco para dar uma pensada aí como é que a gente vai fazer com essa parte do IP na hora de validar o voto. Beleza? Depois disso a gente vai configurar as permissões e no final aqui a gente vai criar, né, as lógicas. Então olha só, prevenir votos duplicados. Então antes do voto, pô, verifica se tem a mesma impressão digital, se tem o mesmo IP. Então a gente vai pedir para ele que falar, pô, e no caso aqui, né, que tá no Wi-Fi e tal, todo mundo tem o mesmo IP, tal, tal, tal. Pseudologic, né? Então a gente vai ter aqui as carries e tudo mais, e se o resultado já existir, a gente vai bloquear a votação. E aqui algumas considerações de performance. E no final, a gente vai ter aqui, né, as APIs. Beleza? Então o que que a gente vai fazer? Vamos copiar esse Markdown aqui todinho. Então, vamos copiar esse cara, vamos trazer para cá, beleza? E aqui agora, ó, vamos mandar para o nosso Gemini, beleza? E aí vamos deixar o bichão pensar aqui. E aí, enquanto ele pensa aqui, a gente vai tomar uma água. Já volto. Então, ele continua pensando aqui, tá terminando de gerar os códigos doidão aqui para nós, beleza? Qual que é um problema que eu acabei cometendo aqui, né? Eu coloquei ele no modo fast. E quando a gente coloca no modo fast do, do Anti-Gravity, ele acaba não dando ali pra gente a opção do planejamento, né? Tô botando água aqui ainda, galera. Então, nesse caso específico, ele já tá chegando ali e já tá mandando ver ali, fazendo código.
E não era esse o objetivo, acabei. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar. E aí, na sequência, a gente já vai fazendo os ajustes necessários aqui que a gente precisar. Então, se a gente for olhar aqui, né, a estrutura do Strap, ele tem aqui uma pastinha de APIs. E aí, cada uma daquelas collections que a gente vai criando lá, que ele chama de content type, ele vai se tornando uma pastinha aqui. Então, a gente tem a especificação do content type, a gente tem as controllers, a gente tem as rotas e a gente tem as services, beleza? Então, o projeto ele vem aqui no MVC padrãozão, Model View Controller, beleza? Onde a gente consegue fazer ali as nossas customizações. Então, olha só, ele já veio aqui, criou todas aquelas estruturas que a gente tinha percebido enquanto a gente lia aqui o Markdown, né, do nosso back-end. Então, ele criou o Voting Session, criou aqui o Voting Option, criou o próprio vote aqui, né, de alguém que votou, e está fazendo aqui as relações com os usuários, beleza? Opcional. Por que que ele fez isso? Porque como o ChatGPT já tem contexto do trabalho que a gente vem fazendo com o ChatGPT, ou com o Hub Community, ele sabe que a gente tem a parte autenticada, tanto por ser do Strap quanto por eu já ter passado para ele ali essas informações. Beleza? Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui. Ah, ok. Está pedindo para bater na APIzinha ali. Show de bola. Então, olha só. Parece que aconteceu alguma coisa aqui. Parece que aconteceu alguma coisa aqui nesse negócio. Vamos ver se deu certo. E vamos ver se eu tô ficando doido. Ó, a panqueca latina. Boa. A panqueca vai fazer muita parte aqui do nosso dia a dia. Então vamos ver o que ele fez aqui. Olha só, deu um resumo aqui para nós, beleza? Então olha só, criei com sucesso a implementação do back-end, da infraestrutura de back-end do Hub Community, tal. Beleza, então criou aqui os content types, já deixou configurado aqui o que a gente pode buscar e o que não pode. Então, geralmente a gente precisa ir lá no painel e definir quais são as rotas, né? Ele já fez aqui e deixou isso público. E aí, olha só, Business Logic, né? Duplicate Voting Safety. Então, ele colocou aqui no ciclo de vida do Strap, antes da criação, para ele cobrir se a votação, né? A seção da votação está aberta, se ela está fechada ou se ela está faltando. Você vai fechar ali imediatamente a criação do voto. Ele vai tentar encontrar se já tem alguém com o mesmo IP e com o mesmo fingerprint. Ou seja, a gente vai estar num ambiente que é, né, uma um Wi-Fi ali, todo mundo saindo pelo mesmo IP. Então a gente vai ter que validar isso aqui. E aí tem as questões de performance aqui e agregação das APIs, beleza? Então nós já vamos trocar uma ideia com ele aqui. Vou falar assim, olha, concordo com essa abordagem, mas existem situações onde muitas pessoas estarão conectadas no mesmo Wi-Fi. Como podemos prevenir um falso positivo nesse caso? Acredito que remover a validação estrita por IP seja uma alternativa. Mas seria legal a gente saber o IP de cada votação. E aí a gente vai ver o que esse danado aqui vai falar para nós. Beleza? De novo, deixei no Fast as próximas edições aqui a gente faz com o Planning Mode
para a gente poder ir editando ali o planejamento, beleza? E o nosso amigo ali já está trabalhando. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Olha só, ele já deu uma resposta aqui, respondeu rápido, hein? Olha só. Cadê aqui? Beleza, ó, excelente ponto. Realmente, eventos presenciais ou locais com Wi-Fi corporativo universitário, que é o nosso caso, frequentemente colocam centenas de pessoas no mesmo IP de saída, Nath. Causaria bloqueios em massa se limitássemos o voto por IP. A sugestão é a melhor prática nesse cenário. Mantemos a coleta do IP por questões de auditoria ou análise de dados, mas não utilizamos como regra de bloqueio. Acabei de atualizar o arquivo tal. Mudança que fiz. Reconfigurei a checagem no banco para apenas buscar pelo fingerprint. E aí o fingerprint, o que a gente pode fazer? Lá no front-end, a gente pode gerar uma espécie de, sei lá, hash por sessão, alguma coisa. Ah, Pedro, mas aí se o cara entrar no anônimo, se o cara bater na API com alguma coisa gerando ali, o base 64, tal, beleza. Né? Isso aí são coisas que a gente pode melhorar. Hoje, faltam 2 dias para o evento e a gente precisa colocar o app no ar. Acho muito difícil alguém lá no evento dedicar toda essa energia para fazer essa loucura aí na votação das startups, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir com essa implementação e aí no futuro, de repente, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um reCAPTCHA na API, no endpoint. Então, só a obrigatoriedade aí do reCAPTCHA já quebra todas essas possibilidades, beleza? Então, vamos lá. Então, dado que a gente tem aqui, né, essas informações, vamos voltar aqui para o nosso painel do Strap, dar um reload aqui. Então, olha lá, como é que está a nossa estrutura de voting, né? A gente vai ter o IP address, que é um text, ele não está como obrigatório. O fingerprint está como obrigatório. O voting session, ele está ali relacionado 1 para 1. Muitos para 1, né, com o voting session. O voting option, mesma coisa. E o user aqui, mesma coisa. Quando a gente vai aqui no voting option, olha só como é que ele está. Então, ele vai ter aqui, né, o nome, a descrição, a logo ali da URL, enfim, né, de repente vai ter ali a logo da startup, alguma coisa, beleza? O número desse cara na exibição, então esse pitch order aqui é a posição que ele vai aparecer ali no front-end, eu vou ter o 0, 1, 2, 3, etc. E a sessão, né? E a sessão na prática é o evento que vai acontecer. Então, se eu vier aqui no Postman agora, vamos lá no Postman, já que eu tenho um Postman aqui, esse computador é novo, olha rapaz, tem um Postman aqui, vamos abrir o Postman, aqui, beleza? Vou fazer o login aqui com a minha conta do Google, braba demais. Vou logar com a minha continha aqui, 8020 digital. E aí vou deixar ele abrir o Postman aqui para nós. Beleza? Então, tem várias documentações aqui rolando ao mesmo tempo. E uma delas é o do Reactivando aqui, que a gente tem um Hub Community. Beleza? Então, todas as APIs já estão disponíveis aqui. Está público, você consegue acessar lá. Beleza? E aí agora, né, vai nascer uma pastinha nova aqui. O botão direito aqui não está funcionando. Beleza. Então, nova. Vai ter uma nova pastinha aqui, não é uma nova collection, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Add folder. Então, aqui vão ser, né, os votes. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é criar um voting section. Pô, Pedro, e como é que eu faço para saber aqui? Até vou jogar para uma janela nova aqui, ó, para ficar mais fácil aqui para a gente dar uma olhadinha aqui nessas coisinhas, beleza? Então, pô, Pedro, como é que eu faço, né, para saber quais são as rotas e tudo mais? De boas, a gente vem aqui, ó, roles public,
E aqui a gente vai ter as nossas rotas, todas as nossas rotas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um voting section. Então, olha só, público aqui tá o find one e o get results. Então, eu não consigo criar uma rota, né, se eu for um cara público. Eu tenho que ser um usuário para poder criar esse evento, né? Esse, essa session. E nem o autenticado também está disponível aqui. Então, como a gente está aqui testando e vendo se funciona, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no Voting Session aqui, deixar o create dele aqui público, beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma request aqui, vai ser do tipo post. Eu acho que já temos um base URL aqui, não tenho certeza. Olha só como temos aqui. Ah, que coisa linda, hein? Isso aqui é um postman bem padronizado, senhores. Então aqui ele vai ser um barra. Se eu clicar nos settings dele aqui, eu consigo ver o endpoint dele, bem aqui, ó. Então vai ser barra API barra voting sections, beleza? E aí, qual que é o body dele aqui, né? JSON. Um ponto importante sobre o Strap é que a gente pode criar, dando spoiler para vocês das coisas aqui, a gente pode criar tanto as nossas controllers customizadas, beleza? Então, se eu vier aqui no Voting Section, ele tem um Get Results aqui, que é customizado, e apenas isso. O restante das APIs, né? Create, find one, update, delete. Todos esses métodos eles são criados por default, beleza? Como nós não customizamos os nossos controllers, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai utilizar o controller default do Strap. Então aqui ele vai ter um campo data e aqui a gente vai ter lá as informações da entidade. Então, se a gente vier aqui no Voting Session, então ele tem um title, beleza? Só então title. Então vamos ter aqui o Startup Day Anápolis 2026. Beleza? Ah, a gente vai ter um description. Então vamos botar o description. Batalha de Pits do Startup Day Anápolis. Ah, qual que é o Event ID? Por que ele pede ali o Event ID? Porque eu posso colocar aqui esse cara relacionado a algum evento. Ah, Pedro, por que não fez a relação? Poderia fazer a relação aqui e tal, não teria problema. Mas como a gente não deu essa diretiva pro nosso prompt, então ele não relacionou. Mas a gente poderia facilmente relacionar isso com um event aqui e isso fica como tema aí pro próximo vídeo, talvez. Beleza? Eu vou botar 1, 2, 3 aqui só para a gente avançar. Beleza? Então o status, olha só, o status ele é um enumerador. Então ele pode ser um draft, ele pode ser um open, ele pode ser um closed. Então o que a gente vai criar aqui nesse primeiro status, né? O primeiro status aqui ele já vai entrar aqui como open, direto. Já tá valendo o jogo. Beleza? Max votes per user. Vamos colocar aqui né? Que é a regrinha que a gente vai fazer lá. E aí a gente vai ter aqui os voting options. Os voting options, a gente vai criar os voting options e relacionar com o nosso voting section. Então a gente primeiro precisa criar aqui o nosso voting section. Então, opa, aconteceu. Aqui ele tá 13:40 e o nosso server está rodando na 13:37. Vamos só ajustar esse cara aqui, que aí vai ficar mais fácil. 13:37. Alright. Então, beleza. Então, olha só, criou, né? Criou o nosso primeiro aqui, tá aqui.
vamos chamar esse cara aqui, né, de create vote session, beleza? Agora, o que que a gente precisa fazer, né? Que é muito importante, inclusive. A gente pode criar, duplicar esse carinha aqui, né? Que é vamos transformar ele aqui num get. E aí, lembra que a gente criou o nosso aqui, ó, a gente pode pôr aqui voting sessions barra id. Então, get vote session. E aí, daí a pouco eu vou explicar algumas coisinhas que essa API aqui vai trazer para nós, beleza? Então, agora, né, a gente precisa criar aqui, vou aproveitar aqui, vou duplicar esse cara aqui, ó, trazer ele aqui para baixo. Então, add vote session options, beleza? Quem que é esse cara? Justamente as opções que a gente vai ter de votação. Então, se eu for lá no vote option, olha só, create também está desabilitado. Então, a gente vai habilitar ele aqui no public mesmo, por enquanto. API vote options, beleza? Então, vote options. E aí eu vou criar as minhas vote options. Então, cadê aqui minhas vote options? Tá aqui. Então, vai ter um name, beleza? Então, aqui, primeiro aqui é o name. Então, a primeira opção que vai ter aqui vai ser o PIC digital. Crédito sem juros. Beleza? Vai ter um description aqui também. Então, olha só, né? Startup de crédito. Então, um benefício, né? Um benefício financeiro com crédito sem juros. Beleza? Logo, a gente pode colocar qualquer coisa aqui por enquanto. Minhalu.com. Pitch order, ela vai ser a primeira, 0. Voting section é o ponto que eu comentei com vocês. Voting session. A gente vai pegar esse IDzão massa aqui, ó, que a gente deixar na ordem aqui. Esse IDzão massa aqui, ó. Vai colocar ele aqui, ó. Beleza? O que que vai acontecer agora? Invalid key event ID. Não é event ID, gente. É logo URL. Ok. Então agora... Ah, foi com status aqui, gente. Pitch order. Agora vai dar certo. Então, olha só. Ele falou aqui que precisa de um upload file, tal. Beleza. Assunto por outra hora. Vamos remover esse campo. Beleza. Salva. Outro dia nós resolvemos esse trem aqui da logo. Muito trampo para a gente poder fazer aqui nessa aula. Então, vou deixar aí o tarefa de casa para vocês botar para subir uma imagem aqui da startup. Beleza? Então, olha só. Se eu der um send aqui, olha só. Se eu vier aqui no meu Content Manager, no Vote Sessions, olha só. Eu já tenho meu Vote Session aqui, beleza? Se eu entrar nesse Vote Session, eu já tenho as minhas Vote Options, beleza? Vamos adicionar mais uma startup aqui. Deixa eu ver uma startup que vai estar lá no evento. Batalha de Pits. Então a gente vai ter o Strategy Hub. Olha só, Strategy Hub. Então vamos colocar o Strategy Hub aqui, gente. Qual que vai ser o pitch order desse cara? Deixa eu ver aqui como é que ficou esse voting option. Pitch order, esse é o 0. Então esse cara vai ser o 1 aqui agora. Beleza? Então vou dar um send aqui. Criou um. Se eu voltar lá no vote session, olha lá, já está o Strategy Hub. Beleza? E aí, olha só, Pedro, então se eu der o get ali no Vote Session, vai voltar quais são, né, as opções daquela Vote Session, mais ou menos. A gente precisa chamar um campo aqui chamado Populate. Vou colocar para popular todos os campos, mas a gente consegue filtrar, falar quais são os campos do Voting Options e tudo mais. Beleza? Então, olha só, até aqui, ó, deu certinho, né? Então já temos aqui
a API de votar. A gente já tem aqui a API de criar a sessão de voto, beleza? A gente já consegue buscar aqui quais são as opções para exibir no front-end, qualquer coisa assim. E aqui a gente já tem também, né, a API para poder criar as opções, beleza? Então, próximo passo aqui é o quê? É a gente fazer aqui um voto, de fato, né? Então, vamos lá no voto. O voto, create dele, por default, tá público, beleza? Qual que é o endpoint dele, Pedro? O endpoint dele é o /API/votes. Então, eu vou duplicar aqui. Duplicate. Beleza. Então, send vote. Então, aqui vai ser votes. E o que tem no danado do body desse vote? Então, tem lá o IP address. Vai ser lá 192.168.0.1. O fingerprint aqui pode ser um hash de qualquer coisa, 9 horas. E aí a gente manda lá, né? Vai ter o voting session. O voting session, lembra lá do IDzinho que a gente pegou? É esse cara aqui, ó. Voting session. Então vamos lá. Eu já estava aqui, né? Nem precisava ter ido lá buscar. A gente vai ter o voting option. Apaguei o get aqui, né? Voting option aqui, pô, vou votar aqui na PIC. Olha lá, ó. Pega o ID dela aqui. Voting option. Vou colocar aqui. Beleza? Se eu der um send, invalid key description. Realmente, aqui é fingerprint. Voting option. Beleza. Voting session. Voting underline session is required. Pô, tá aqui a voting. Será que eu tenho que botar o ID numérico? Deixa eu ver. É isso mesmo. Voting session. Address, voting. Voting tá certo, né? O type aqui totalmente tá sendo um typo. Deixa eu ver. Não, tá certinho. Então, será que eu peguei o ID errado? Deixa eu ver. Talvez eu tenha pegado o ID errado. Não, o ID tá certo. Voting option. Voting option. Aqui, voting option. Tá aqui. Document ID. Certinho também. Deveria permitir. Então, agora a gente vai lá debugar esse código, ver o que está acontecendo, né? Vamos ver aqui, controllers, vote. O create, olha só, o create, ele simplesmente pega aqui o body, request body data. Ele pega o ID, seta na mão. Então, na verdade, eu nem precisava mandar o ID. Beleza, legal. Só que aí, olha só, vamos colocar um logzinho aqui só para a gente ver como é que tá. Console.log ctx.body. Beleza? Só para a gente ver como é que tá esse cara aqui. Opa, faltou o request aqui. Então, olha só. Então, tá aqui, voting session. Tá certo aqui, o voting session tá chegando. E por algum motivo, quando a gente chama o super create, aí é como se eu estivesse aqui acessando a service, né, do nosso da nossa service, ele está reclamando que o voting session ele é necessário. Então, como é que a gente vai resolver esse caso? Eu gosto de resolver dessa maneira aqui, olha só. Chat, ó. Estou recebendo esse erro quando tento
criar um voto. E aí tá aqui o erro. Esse é o payload que estou mandando a request. E a gente pega o payload aqui. E aí a gente faz uma referência aqui do código. E aí a gente deixa aqui a mágica acontecer. Ah, Pedro, mas não seria melhor, né, a gente entender o que está acontecendo? Com certeza. E a gente vai conseguir fazer isso nesse exato momento. Só que, numa situação normal, o que que a gente faria? A gente iria na documentação, iria entender o super create, iria entender o que está acontecendo, qual que é o ciclo de vida, etc. Mas aí, olha só, o nosso próprio chat aqui, cara, já está identificando aqui algumas coisinhas que podem estar acontecendo. Então, olha lá, ó. Ele estava tentando pegar ali, ó, voting session, tal, pegando várias coisas ali que muito provavelmente estavam quebrando ali o projeto. E aí, olha só, o session ID ali, né, ele estava tentando acessar o voting session, que muito provavelmente ele pegou da memória. É isso mesmo, ó. Utilizando o campo ID. E no Strap versão 5 já tem que ser aqui o Document ID. Então, muito provavelmente é esse aqui o ocasionador do problema. Beleza? Então, vamos só esperar aqui o diagnóstico do nosso excelentíssimo ChatGPT Anti-Gravity para a gente poder concluir se realmente era um problema ou não. Beleza? Então, né, o nosso strap aqui, o que que aconteceu, né, na prática? Então, isso estava acontecendo justamente porque a gente manda lá, né, o document ID, e na arquitetura interna de document do strap, ele converte esse dado antes de chegar aqui no lifecycle. Então, ele criou aqui, né, essa configuração para que ele consiga pegar ali o document ID do formato correto para fazer o save do nosso código maravilhoso. Beleza? Eu, particularmente, não faria essa abordagem aqui de life cycle. Eu faria uma abordagem diferente. E aí eu vou deixar, né, esse ESC aqui para a gente poder discutir mais futuramente, né? A gente poderia fazer, por exemplo, uma service aqui de Volt. E aí o nome do método seria Volt mesmo. Ou send Volt, alguma coisa assim. E aí a service ficaria responsável ali por fazer a parte de persistência. E a gente poderia ter uma controller aqui, ao invés dessa controller chamar create, ela chamaria sendVolt também. E aí a controller faria, né, todo esse trabalho de verificar se tem alguém já na base, etc. Beleza? Acho que essa seria uma abordagem um pouco mais sofisticada aqui, né? Mas aqui no Lifecycle, né, qual que é a vantagem? Ele garante que na concorrência, então imagine o seguinte, eu vou ter 200, 300 pessoas votando lá ao mesmo tempo. Então, na concorrência, o Lifecycle ele é mais performático, justamente porque ele consegue garantir que isso aqui vai acontecer mais no nível de banco de dados. Beleza? Então, só vamos conferir aqui se o nosso voto realmente foi adicionado. Então, quando eu venho aqui no meu Content Manager, vote, meu voto está aqui, né? Vou apagar ele aqui rapidão. Vou fazer o send aqui de novo e aí tá lá o nosso voto. Por último, né, a gente consegue aqui agora, lembra que a gente criou uma API aqui, ó, customizada dentro de, acho que Vote Session. Deixa eu ver aqui, controllers, get results. Então, a gente vem aqui, ó, tem o results aqui, session ID. Então, posso pegar esse get vote session aqui, duplicar ele,
chamar ele de Volt Session Results. E aqui é Volt Sessions barra Results barra o ID do nosso Not Found. Deixa eu ver aqui se eu digitei a rota certa. Então, cadê aqui o Anti-Gravity, Routes, Voting Results é o nome da rota. Então aqui é Voting Results. E ele me devolveu um array vazio. Então agora a gente vai entender aqui a lógica dele, né? Porque que ele devolveu um array vazio. Então, primeira coisa que ele faz aqui, buscar todos os votos. Então ele vai pegar o Session ID aqui, vai popular o Voting Option, ele vai contar os votos e na sequência vai devolver aqui a opção e os votos, beleza? Isso vai estar ordenado aqui, show de bola. Primeira coisa, a gente precisa garantir que esse Section ID está chegando certinho. Ele está pegando de params, ele não está pegando da carry. Então, muito provavelmente, aqui ele deveria já estar pegando o nosso Session ID. Vamos ver? Console.log Session ID. Vamos ver. Printou, Session ID chegou. Beleza. Agora, isso aqui não é legal de ser feito, hein? Acessar o banco aqui direto. É um ponto que a gente pode corrigir aqui com a nossa IA para ele usar a service. Então, vamos ver aqui. Pode ser que esse nosso volts aqui, ó, ele já esteja chegando aqui vazio. Vamos ver? Olha lá, nosso volts está vazio. Então, eu vou pedir para ele ajustar isso aqui, ó. Ajuste para utilizar a service de find ao invés de usar o dbcarry. Muito provavelmente é isso que está fazendo o nosso sistema quebrar. E aí o mais interessante é o seguinte, né? Ele está buscando os votos. E aí será que ele conseguiria chegar, né? Então ele está buscando os votos onde o voting session seja igual ao voto que a gente está mandando ali. Então, beleza, ele já está atualizando aqui para usar a service. Não precisa rodar isso aqui. A gente já vai testar. Beleza. Então, numa brincadeirinha aqui. Já gastamos quase 1 hora nessa nossa brincadeira aqui. Então, eles já acertou ali para usar a service. Ainda não é essa service aqui que eu quero usar. Mas beleza. Vamos ver se ele vai... O que ele printou aqui para nós? 0 volts. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses filtros para a gente ver se ele vai devolver alguma coisa aqui para a gente. Deixa eu pegar essa seu URL aqui. Esse cara tá com área aqui, pô. Aí tá de sacanagem. Cadê aqui o seu URL? Vou pegar esse cara aqui, copiar. Deixa eu abrir um terminalzinho novo aqui. Só para a gente fazer o debug. Então, olha só, que ele começou a trazer já os dados. E aí, ele tentou pegar aqui response, tal, response tá aqui, printou o volts. E aí, por que que ele não... por que que ele não filtrou pelo voting session, né? Justamente porque a gente tem que mandar popular ele aqui, ó. Voting session. Vamos ver se ele vai printar esse cara aqui pra gente. Então tá lá, ó. Voting session, voting option. Beleza? Então show de bola. Agora, vamos
Vamos ver aqui o Voting Session, tá aqui o Document ID. Vamos ver se ele vai trazer esse cara. Olha só, já começou a ficar errado, né? Então a gente tem que falar para ele que é o seguinte, ó, que o Document ID é o Session ID. Vamos ver? E aí, olha lá, ó. Agora sim. Beleza? Então, pô, Pedro, mas você falou que ia fazer tudo no chat. Sim, beleza. Mas ele já adiantou 90% da regra de negócio pra gente aqui e da exibição disso lá no JSON. Só precisou mesmo acertar o filtro aqui. Então, isso aqui já é um puta trampo economizado. Então, olha só, se eu der um send aqui, tá lá, ó, volts e 1. E eu ainda posso, né, pedir para ele aqui, talvez, falar para mim quem foi o campeão, trazer as options que estão sem votos e popular aqui, enfim, a gente pode trazer aqui isso de diversas formas, né? Mas como são regras do front-end, talvez a gente pensa nisso lá no futuro. Bom, então, turma, último passo aqui de criar uma branch, né? Git checkout -b fit barra vote session. E aí, ó, vamos mandar isso aqui lá pro nosso excelentíssimo back-end. Nós estamos passando por um crivo aqui pesado de code review. Então, nós temos aqui os nossos excelentíssimos contribuidores que fazem a revisão desse código para nós. E a gente vai abrir aqui agora um pull request. Beleza? Então, a gente... Opa, esqueci de fazer o commit aqui, né? Então, olha só, git add ponto, git commit -m. Created vote session, APIs and rules to vote and show results. Fazer o git push, a gente já vai conseguir ver aqui a nossa branch, vote session. Criar o pull request aqui, vou adicionar aqui, né? Vou pedir pro chat aqui, né? Pô, faça um texto para eu adicionar no comentário do PR. Esse texto precisa ser em inglês e relacionado ao que fizemos aqui no projeto. Beleza? Bora ver se vai dar bom? Canequinha do Reativando. Quem participa dos meetups com a gente ganha canequinha, hein? Então tá aqui, ó. Fez aqui um textinho bacana. Vamos adicionar ele aqui. Review. Podia ter sido no Markdown, né? Mas beleza. Fazer o quê? Não fez, né? No Markdown. Isso vai ser o título. Pedir para ele aqui, ó. Coloca o texto em MD. Markdown. Que aí já vai ficar bonitinho lá no pull request. Olha lá, ó. Coisa linda. Legal, hein? Pronto. Preview. Show de bola. Então vamos criar o nosso pull request. Marcar aqui para os nossos no reviews. Então vou adicionar aqui, ó, Fábio e Lucão para dar uma revisada para nós. Então, galera, é isso, né? Em aproximadamente aqui 1 hora nós fizemos aqui a construção da parte de back-end para o nosso sistema de votação que vai rodar nesse sábado, beleza? Então, conto com vocês aí para quem for de Anápolis e assistir esse vídeo.
Muito provavelmente eu vou lançar ele depois que a gente já fez o Startup Day aqui em Anápolis. Mas se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu joinha, clica no sininho e compartilha lá com aquele seu amigo que tá com medo de perder o trampo aí de dev só porque a IA evoluiu, beleza? E compartilha também com a galera aí que tá com a dúvida, às vezes o pessoal fica meio com medo, não sei se o meu prompt tá bom, se não tá bom, se não tá legal, às vezes eu escrevo uns negócios aqui que não tá funcionando. Cara, não precisa ter medo, vamos pra cima com esse negócio e vamos fazer as coisas acontecer de verdade. De novo, se inscreve no canal, clica no sininho, entra lá na nossa comunidade, whatsapp.reactivando.io, você já vai cair direto lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.